Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor pela oportunidade que a gente tem de se reencontrar aqui, de podermos mais uma vez estudarmos um pouco juntos a Bíblia, a Palavra de Deus, falarmos um pouquinho do Evangelho nessa nossa devocional de quinta. Louvado seja Jesus. Louvado seja o Senhor pela... Eu espero que você esteja recebendo bem aí o áudio, a transmissão. Se você tiver, você compartilha aí, me dá um feedback aí de como você está recebendo e como está chegando até aí a sua casa, o sinal da nossa live aqui nessa noite, viu? Seria bom também se você puder compartilhar, se você puder marcar alguém, se você puder curtir, enfim, tomar todas as ações que você puder tomar para que esta live, para que esta palavra, esta mensagem, a igreja, possamos alcançar o maior número de pessoas possível, né? Nós estamos numa semana de bastante expectativa, porque no próximo final de semana nós teremos o nosso primeiro culto presencial, depois de todo esse momento de isolamento social desde o mês de março. A nossa igreja estará retornando apenas no próximo domingo e com muito cuidado, com muito zelo, considerando especialmente que a situação da Covid no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, algumas cidades já do Brasil já começam a demonstrar um novo nível de elevação, a média móvel subindo outra vez, a ocupação hospitalar já bastante comprometida, e nós então não queremos de alguma forma agir com qualquer imprudência nesse momento. Então, todos os protocolos foram tomados para que a gente possa retornar apenas com as pessoas que se sentem seguras para isso, aquelas pessoas que não são de grupo de risco. Recomendamos que não estejam presentes crianças, idosos acima de 60 anos, mas todas essas restrições são naturalmente submetidas ao seu próprio juízo, ao seu critério, ao seu movimento pessoal. E se você quiser participar do nosso culto presencial no domingo, há um formulário que você clica online aí no seu celular, enfim, você preenche esse formulário para fazer a sua inscrição, porque nós temos um número de vagas limitadas para que nós possamos manter o ambiente com o espaçamento adequado, com toda a segurança necessária para que nós possamos estar reunidos, louvando juntos ao Senhor no próximo domingo. Outra expectativa também muito importante que nós estamos em oração por isso, é que este final de semana a igreja está convocada, os membros da igreja estão convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, onde nós vamos eleger o pastor para o próximo período de 5 anos de mandato e também um presbítero para a vaga de presbítero cujo mandato do presbítero Carlos Oscar venceu. Então, o conselho da igreja, como é prerrogativa sua, não só de orientar o pleito, mas também de recomendar conforme aquilo que julgue, de acordo com as Sagradas Escrituras, a Constituição da Igreja Presbiteriana e as próprias necessidades da igreja, da comunidade de fé, o Conselho da Igreja, então, toma a iniciativa de me convidar, eu, o reverendo Fábio, como candidato único para concorrer à reeleição e indica, oferece à igreja o nome do presbítero Carlos Oscar para a reeleição, sabendo a comunidade que o voto para o presbítero pode ser dado a qualquer membro da igreja, que seja maior de 18 anos, que tenha mais de um ano como membro da comunidade. Então, todo membro da igreja que atenda essas condições, e naturalmente que atenda as condições bíblicas para o exercício de um oficial presbítero e que evidencie as qualidades, as características espirituais e morais, enfim, para exercer esta função, todos os membros nestas condições podem ser votados. Então, a cédula terá apenas uma linha em branco onde você pode colocar ali o nome da sua predileção, sabendo que o conselho da igreja avaliza para a continuidade de seu mandato ou para a reeleição o presbítero Carlos Oscar, como também é previsto na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que o mandato do presbítero ele não exceda 5 anos, mas pode ser renovado sem limite, desta renovação.
por mais 5 anos. Então nós estamos convocando todos os membros. Nós vamos distribuir às 9 horas da manhã de sábado um link para todos os membros, para que nós possamos, através de aplicativos de internet, como o Zoom, como o Google Meet, simultaneamente, aquele que for mais acessível a você, para que você possa então participar virtualmente da nossa assembleia. E o voto ele será presencial, entretanto não será numa assembleia única. A urna estará disposta na varanda da igreja, sábado e domingo, de 9 às 2 da tarde, onde a qualquer momento você pode passar, assinar o livro de presença e depositar ali o seu voto como membro da igreja. Precisamos ter quórum, naturalmente a quantidade de presenças assinadas no livro e a quantidade de votos devem exceder a 1/3 dos membros residentes na comunidade, em torno da comunidade, para que a Assembleia tenha validade. Então, é de fundamental importância que todos os membros estejam mobilizados e entendam que é dever do membro da igreja votar e participar das assembleias convocadas pelo Conselho. Então será sábado e domingo. Nós estaremos abrindo a assembleia às 9 horas da manhã no sábado. Depois, naturalmente, estaremos interrompendo a transmissão. E às 18 horas do domingo nós estaremos retomando a transmissão para a contagem dos votos. A urna será lacrada ao vivo, em live, diante das câmeras ali, e será aberta também diante das câmeras às 18 horas de domingo, onde o lacre será rompido e nós poderemos então contar presencialmente os votos. Na verdade, a Assembleia estará sendo presidida por um presbítero e acompanhada pelos irmãos que estão designados como escrutinadores para acompanhar o processo, tá bom? Então, esta palavra é basicamente aos membros da igreja. Eu peço que você, se é membro da igreja, não abra mão deste dever espiritual que é você eleger e decidir como manifestação do agir do Espírito Santo através da igreja a respeito da eleição do presbítero docente, que é o pastor, responsável pelo ensino e pela palavra, e do presbítero regente, que é o oficial presbítero que compõe o conselho da igreja, responsável pela regência, pelo governo da igreja, pela administração eclesiástica. Tá bom? Então tá aí a convocação. Todos os membros estão recebendo o edital de convocação, tanto quanto o aviso, o anúncio, para que nós estejamos no dia 22 votando e elegendo o presbítero e pastor. Amém? Vamos começar então dar continuidade ao nosso estudo. Na semana passada, nós retomamos a nossa conversa a respeito do Antigo Testamento, do Velho Testamento, que nós estamos aqui, eu estou com a Bíblia aqui, e que nós estamos conhecendo o Velho Testamento. Estamos falando sobre como estudar a Bíblia, e então estamos recebendo algumas dicas aí para que nós entendamos o contexto do Velho Testamento e todos os acontecimentos que então nos ajudam a compreender o cenário destes livros e como eles foram compostos e como eles se organizam, né? Repetindo que o nosso Velho Testamento, ele é composto pelos mesmos livros que estão na Tanakh. O que é a Tanakh? Eu estou repetindo aqui como um breve resumo: a Torá, os Nevins e os Ketubins, que são os 3 grupamentos de livros que compõem a Bíblia judaica, que nós chamamos de Velho Testamento. No judaísmo não existe um Novo Testamento, porque eles não reconhecem a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo como sendo a continuidade da revelação de Deus através de Jesus Cristo, sendo Jesus o Messias. E os judeus ainda aguardam a revelação do seu Messias, não havendo eles reconhecido a Cristo como tal. De modo que o Novo Testamento, ele compõe a Bíblia protestante, evangélica, e o Velho Testamento. E, naturalmente, eu tenho marcado aqui que há uma diferença dos livros,
da composição do Velho Testamento protestante em relação ao Velho Testamento católico. E esta diferença não é por subtração de livros por parte dos protestantes, pelo contrário. Nós mantivemos a composição do nosso Velho Testamento similar ao que eram considerados textos sagrados no tempo de Jesus. Acontece que depois disso, concílios posteriores da Igreja Católica Romana anexou livros que são chamados de deuterocanônicos, ou seja, livros que entraram de uma forma nova e posterior no cânon do Antigo Testamento. Esses livros não são reconhecidos como inspirados pela Igreja Protestante, ainda que reconheçamos em muitos deles o seu conteúdo histórico, o seu valor e a sua informação. E alguns têm textos muito bacanas e muito legais, são livros muito belos, inclusive, como eu gosto muito do Eclesiástico e do Sirácida, que é o livro de sabedoria. Mas há uma diferença, viu? Eu falei eclesiástico, porque nós temos na nossa Bíblia o Eclesiastes, tá? São dois livros diferentes. Então a Bíblia Católico-Romana, ela teve um posterior acréscimo de 6 livros. O Eclesiástico, Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus e o livro de sabedoria. Esses 6 livros, eles anexados ao Velho Testamento, compõem o Antigo Testamento, aqui o Velho Testamento da Bíblia católica, e não estão na Bíblia evangélica. Daí, por exemplo, nós nos opormos a doutrinas como, por exemplo, o purgatório, porque o purgatório não tem base na formação nos livros que compõem o Velho Testamento judaico. Não há nenhum fundamento teológico para ele, né? E ele não está alinhado com o todo das Sagradas Escrituras e com a revelação plena. Porque nós precisamos voltar a marcar aqui o que eu disse numa das primeiras aulas sobre estudar a Bíblia. A Bíblia predominantemente se interpreta, se julga e se critica com a própria Bíblia. É inclusive uma afirmação de Lutero, né? De que a Bíblia ela não pode ser criticada por ninguém, mas ela é criticada pela própria Bíblia. Ou seja, o texto sagrado, qualquer que seja, ele precisa ser submetido à comparação de que se ele dialoga e como ele dialoga com o todo da revelação, com todos os demais livros da Bíblia. Esse, por exemplo, é um dos critérios que define a composição do Novo Testamento. O fato de haver neles uma coerência teológica com o contexto da revelação. Então, se aparece um livro que destoa plenamente de tudo que é o todo da palavra de Deus, como se fosse um ensinamento que se destaca de forma não contextual às Sagradas Escrituras, isso passa a ser um critério para entender que ali não há uma revelação, a inspiração que esteja alinhada com todo o processo da revelação que nós vemos de Gênesis a Apocalipse. E o Velho Testamento, ele tem também este caminho onde a revelação ela vai se harmonizando. E é muito interessante de falar desta harmonia, porque hoje eu vou falar dos livros que a gente chama, normalmente os protestantes gostam de chamar de poéticos, né? Os teólogos católicos gostam de chamar de livros sapienciais, e na Bíblia hebraica eles são chamados de Ketuvins, né? É o terceiro bloco de livros da Bíblia hebraica que eu quero falar. Eu disse que eu ia falar primeiro dos Ketuvins antes de falar dos Nevins, que são os profetas, porque eu quero deixar os profetas para o final, porque os profetas acho que vão render um pouco mais, que eu vou falar bastante de cada um dos profetas, tá bom? Então, eu quero falar um pouquinho e eu vou depois entrar um pouco mais profundamente nesses livros, mas hoje eu quero falar como um todo desses livros que nós chamamos de Ketuvins, que são chamados, como eu disse, pelos protestantes de poéticos, alguns deles, e são chamados pelos teólogos católicos de livros de sabedoria ou sapienciais. E eu gosto dessa designação de livros sapienciais. E eu já vou dizer por que eu gosto dela, tá? Eu vou explicar. E quais são esses livros?
Quando a gente chega no tempo de Jesus, nós vamos, por exemplo, encontrar Jesus, ele em certa ocasião, debatendo com os saduceus. Jesus debatia com muitos grupos religiosos do seu tempo. E os principais grupos religiosos do tempo de Jesus eram os fariseus, os saduceus, os zelotas, os essênios. São basicamente os 4 principais grupos religiosos, né? E você, pastor, mas a gente ouve falar dos escribas, dos doutores da lei. Os escribas estão dentro desse contexto, especialmente dos fariseus e dos saduceus, e muito mais até dos fariseus. O que são os escribas? São aqueles copistas e doutores da lei que estudam as letras das Sagradas Escrituras. Eles são chamados de escribas. Mas do ponto de vista do partido religioso aqui compõe, nós temos esses 4 principais, né? Eu poderia falar aqui dos sicários, que era um grupo radical, um pouco mais radical, mas vamos entender um pouquinho esses grupos, porque eu quero falar um pouquinho deles antes de falar dos livros poéticos. Quando a gente fala dos saduceus, por exemplo, quem eram os saduceus? Os saduceus eram aqueles que não aceitavam os nevins e os quetuvins como palavra de Deus, ou seja, os proféticos e os poéticos, vamos chamar assim. Eu estou chamando os quetuvins todos como proféticos, mas na verdade a palavra quetuvim significa os escritos, né, que compõem os poéticos, os 5 pergaminhos e os relatos, que eu vou falar de cada um desses grupos de livros. Mas os quetuvins e os nevins, que são os profetas e os escritos, eles não eram aceitos pelos saduceus como livros de revelação sagrada, como eles aceitavam a Torá, os 5 livros de Moisés. Então os saduceus se distinguiam em boa parte dos fariseus exatamente nessa característica, porque os fariseus aceitavam todo o compêndio do Antigo Testamento, e não só esse, né, mas também os escritos interpretativos desta antiga lei, a Midrash, o Midrashim, e depois nós vamos ter também, e a gente conhece, já ouviu falar, por exemplo, do Talmud também, esses que são, na verdade, não são outros livros sagrados, mas são livros que interpretam os livros sagrados e definem como eles devem ser aplicados. É como eu já fiz essa comparação. É como se eu dissesse, a igreja presbiteriana, ela tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Mas nós temos a nossa confissão de fé, que é a confissão de fé de Westminster, que estabelece quais são os pontos centrais da nossa fé, a nossa doutrina central. E temos os nossos catecismos, o catecismo breve e o catecismo maior, que são livros para a pedagogia do ensino da nossa fé, e para a formação do crente, digamos assim, né? Por isso que eles são chamados de catecismo. E você deve conhecer muito bem, especialmente quem tem tradição católica, quem é de tradição católica, que tem a catequese, né? O jovem católico, antes de fazer a comunhão, ele faz o catecismo. A igreja protestante reformada também tem os seus catecismos, porque são livros de ensino. E basicamente eles são compostos de perguntas e respostas. Faz-se uma pergunta e ali tem a resposta com todos os textos que fundamentam aquela resposta em relação àquela pergunta. E nós temos o catecismo breve e o catecismo maior. Para além da confissão de fé, que, como o próprio nome diz, é a síntese teológica da nossa fé. E o catecismo maior e o breve de Westminster, tanto quanto a confissão de fé de Westminster, nós chamamos de nossos símbolos de fé. Ora, então nós temos, para além da Bíblia, outros livros? Não. Estes livros não são outra coisa senão a própria leitura das Sagradas Escrituras, ali, então, explicadas e organizadas em doutrinas, nas doutrinas principais que nós cremos. Então, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, a fundamentação das pessoas trinitárias, toda a história da salvação, a providência divina, os decretos divinos, os atributos de Deus,
a igreja, a natureza da igreja, as ordens da igreja, tudo que compõe a base da nossa fé e da nossa teologia estão ali na nossa confissão de fé. Então, os judeus também tinham livros interpretativos que interpretavam as Sagradas Escrituras e orientavam a sua aplicação. Né? Entre eles, como eu disse, né? O Midrashim, o Talmud e alguns outros que eu posso falar. E se eu estiver cometendo aqui alguma violência às tradições judaicas, me perdoem, porque eu também estou dizendo aqui muito de cabeça desta compreensão e não é nenhuma pesquisa recente que eu fiz hoje à tarde para falar aqui. Então pode ser que eu não esteja sendo tão preciso assim nas nomenclaturas e na abrangência daquilo que eu estou dizendo, tá bom? Mas nenhum desconto, mas você certamente está entendendo a colocação que eu quero fazer. Então, os saduceus, como eu ia dizendo, eles só entendem como livro sagrado, palavra de Deus, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, apenas a Torá, e não os Nevins e os Ketuvins. E como você vai compreender bem isso? Quando Jesus vai discutir com os saduceus a respeito da ressurreição dos mortos, o próprio evangelista, ele tem o cuidado de dizer que os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, porque a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, não fazem menção objetiva sobre esta vida eterna, sobre a vida após a morte, muito menos sobre a ressurreição dos mortos no último dia. Essa doutrina não era aceita pelos saduceus, o fato de quando Jesus falava da vida eterna, quando Jesus falava da eternidade da alma, para eles isso era estranho, porque isso não fazia parte dos textos sagrados que eles acreditavam. Só que eles achavam que não fazia parte. Porque como é que Jesus, então, pega eles ali na curva? É quando eles dizem assim, não há vida após a morte, não há ressurreição dos mortos. Eles tinham uma outra compreensão de que a eternidade era exatamente aquilo que você deixava de legado histórico e aquilo que era perpetuado pelo seu nome através da sua família e dos seus filhos. Então isso significava a continuidade da sua existência. A existência continuava nos filhos e nos filhos dos filhos, no seu nome que era ali perpetuado. Esse era o conceito de eternidade para os saduceus, ou de vida após a morte. E não exatamente a existência eterna do ser e da alma e da consciência humana. Então os saduceus não acreditavam na ressurreição. Como é que Jesus vai levá-los a se calar diante da realidade da vida eterna? Jesus faz o seguinte pergunta para eles. Deus é Deus de vivos ou de mortos? E aí eles respondem, naturalmente, Deus é Deus de vivos, porque Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. E Jesus diz, então por que vocês dizem, baseados na Torá, que ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac e ele é o Deus de Jacó? Vocês deveriam dizer, então, é claro, eu estou aqui ampliando a fala de Jesus. Vocês deveriam dizer, então, que ele foi o Deus de Abraão, quando Abraão era vivo, ele foi o Deus de Isaac, quando Isaac era vivo, e ele foi o Deus de Jacó, quando Jacó era vivo. Mas não é isso que Moisés diz. Moisés diz que ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac e ele é o Deus de Jacó. Então, se Abraão, Isaac e Jacó morreram e as suas existências terminaram, como se dizer que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó? E os saduceus, então, foram ali, ensinados por Jesus, que mesmo que a Torá, os 5 livros de Moisés, não fossem explícitos a respeito da doutrina da vida eterna e da ressurreição, eles não podiam negá-la porque estava implícito na fé central deles que eles serviam a um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E se ele é o Deus de vivos e não é o Deus de mortos, logo Abraão, Isaac e Jacó não estão mortos. E então os saduceus se calam diante da sabedoria de Cristo, que vai, vou usar a palavra, vou provocar aqui os meus ouvintes hoje, né? Que Jesus então vai atualizar, ou seja, vai dar clareza,
contextual a fala de Moisés para a compreensão dos saduceus, para dizer que aquilo não é uma citação retórica de Moisés, mas é uma revelação profética da eternidade do ser e da ressurreição dos mortos. Então os saduceus não acreditavam na Tanakh como todo, senão apenas na Torá. Os fariseus, diferentemente, eles aceitavam todo o compêndio do que nós chamamos de Velho Testamento. A Torá, os Nevins e os Ketubins. A Torá, os livros da lei, os profetas e os escritos. E os fariseus, para além disso, tinham todas as suas tradições religiosas que interpretavam isso. E esse é o grande embate de Jesus com os fariseus. Porque para cada lei do Antigo Testamento ainda havia um modo como as tradições rabínicas dos fariseus diziam como elas seriam aplicadas. E eles organizavam, ao ponto que se você pegar, acho que o Talmud, você vai descobrir que as leis que deveriam ser cumpridas não eram tão somente os 10 mandamentos. Você vai descobrir que há 613 preceitos a serem observados e cumpridos na lei, por cada fariseu. E é exatamente aí que Jesus vai dizer a eles que eles não são capazes de cumprir toda a lei. E muito menos o quanto, se nós desdobrarmos essas leis nas suas aplicações espirituais, que é o que Jesus vai fazer, por exemplo, quando fala do homicídio e quando fala do adultério. Porque para os religiosos, bastava entender a letra da lei. Não cobiçarás a mulher do próximo. Não adulterarás. Então, para eles, se resumia em não praticar o ato do adultério. Jesus, pregando o Sermão da Montanha, vai dizer, não é só isso, é muito mais do que isso. Porque vocês tratam o cumprimento da lei como algo meramente comportamental. Entretanto, Deus está olhando a essência do ser de vocês. E se vocês quebram a lei no pensamento, vocês pecaram. Qualquer que em pensamento. Então, o cara pega, por exemplo, o mandamento não matarás, e ele diz assim, eu não mato. Mas Jesus diz, mas se no seu coração há inclinação de ódio contra seu irmão, e se você profere palavras de amaldiçoamento a ele, ou se você nutre sentimentos perversos contra ele, você é homicida. Porque você potencialmente o matou. E possivelmente só não o fez do ponto de vista prático, físico, porque você está coagido coercitivamente pelas implicações da lei, que vão te punir se você o fizer. Mas, essencialmente, você é homicida. Ou, essencialmente, você é adúltero. Por isso que é muito curioso que as pessoas querem pegar a prática formal do adultério. Ah, não, então aquele casal pode separar porque a mulher adulterou e traiu o marido. Ou o marido adulterou e traiu a mulher, então agora eles têm o direito. E resumem adultério ao comportamento prático. Quando Jesus, na verdade, traz isso para uma condição de mente. Para uma condição essencial. E não objetivamente material. Então, os fariseus tinham todo o Velho Testamento e mais todas as suas regras rabínicas de interpretação de todas aquelas leis. E é por isso que quando Jesus debate com eles, ele vai usar a seguinte expressão, não foi dito aos antigos, não vos foi ensinado no passado, são termos que Jesus vai argumentar contra os fariseus. Por quê? Porque Jesus não está falando exatamente só sobre o que está escrito, mas está falando sobre como eles desdobraram nas suas tradições rabínicas aquela interpretação de como aplicar aquela lei. Então assim se distingue basicamente fariseus e saduceus. Quando você lê a Bíblia e ouve os fariseus e os saduceus, qual a diferença entre eles?
é o modo, a abrangência que eles dão aos textos sagrados. Os fariseus entendem todo o Velho Testamento como palavra de Deus e os saduceus apenas a lei, os 5 livros de Moisés. E ambos, esses dois grupos compõem prioritariamente o Sinédrio, que era o tribunal da lei judaica, e compõem também o corpo sacerdotal. Os sacerdotes continham, às vezes, fariseus e saduceus, e o Sinédrio era composto de fariseus e saduceus. Um pouco mais fora desse contexto ali, do Sinédrio e do templo dos sacerdotes, estavam outros 2 grupos religiosos. Um que nós conhecemos como zelotes. Este grupo era um grupo radical, ou seja, era aqueles que a gente chama de fundamentalista, né? A gente hoje diz assim, aquele é um religioso fundamentalista. E a gente fala muito isso, por exemplo, daquelas expressões radicais, militantes, ou das milícias radicais da religião islâmica, por exemplo, que pega as armas e que vai, com a força das armas, impor a sua fé, a sua crença, e buscar a pureza religiosa e coisa e tal. Os zelotes eram mais ou menos esta gente. Eles tinham um impulso de fazer de novo de Israel uma teocracia, um povo livre, governado por Deus e pelas leis do Senhor, e expulsar os romanos. Então, quando você ouve falar, por exemplo, da figura de Barrabás, aquele malfeitor, aquele assassino que foi libertado no julgamento de Jesus, e que o povo pediu, liberte Barrabás e crucifique Jesus, se você pensar Barrabás como um mero assassino malfeitor, não faz muito sentido. Como uma multidão pede para soltar um malfeitor, um assassino, um genocida, um estuprador. Não, é preciso que você entenda que Barrabás é um líder político do partido religioso dos zelotas. E eles eram quem iam às armas para defender a libertação de Israel. E, curiosamente, há muitas tradições que vão afirmar que Barrabás, inclusive, o seu nome principal era Jesus. Ele chamava Jesus tanto quanto Jesus. Razão pela qual a pergunta de Pilatos é: vocês querem que eu liberte a Barrabás ou libertem Jesus, o Cristo? Porque o que estava em jogo ali eram 2 Jesus. Vocês querem qual Jesus? O Jesus Barrabás ou vocês querem o Jesus Nazareno, o Jesus o Cristo? Ambos tinham este nome, que deriva do nome antigo Josué do Velho Testamento, da palavra Yoshua, e que tem um significado de salvador, de libertador. E agora ali você tem 2 propostas de salvação, 2 propostas messiânicas, 2 propostas de libertação. A de Jesus o Cristo e a de Jesus o Barrabás. E aí, na figura do Barrabás, o povo olhou alguém que, diferentemente do Cristo, porque Jesus, na oportunidade que tinha então de liderar o povo para a sua libertação, e era essa a expectativa quando eles entraram marchando com ele ali em Jerusalém, tá? E olha o significado, ele entra montado no jumentinho, e é preciso que você entenda que quando Roma subjuga uma cidade, subjugou Jerusalém, é exatamente isso que eles faziam. Pegavam louros e plantas e ornavam e preparavam um caminho, e o general romano que liderou aquela conquista entrava na cidade marchando sobre o seu cavalo. E quando Jesus repete esse ato na entrada triunfal em Jerusalém sobre um jumentinho, e as pessoas repetem para Cristo a adoração que era dada ao general romano, ou mesmo ao imperador romano, ali, simbolicamente, o povo criou a expectativa de que Jesus ia liderar um grande mover popular para derrubar os romanos e expulsá-los. Só que Jesus, ao contrário daquilo, entra no templo, derruba as barracas. Jesus entra na cidade, não briga com os romanos, briga com os sacerdotes. Jesus entra e não
e não confronta os pagãos, ele confronta os religiosos. Jesus entra na cidade e não denuncia a idolatria ou a imoralidade das práticas romanas nas suas festas, nas suas orgias, mas ele entra no templo e denuncia a sua corrupção. Que fique de lição para a igreja aprender com Jesus Cristo quais devem ser as suas principais ênfases, viu? E aquilo que nós efetivamente deveríamos zelar com profundo temor e tremor para que haja santidade e pureza. Não são lá nas festas pagãs, mas são nas nossas promiscuídas festas sagradas. Fecha parênteses, viu? Então, o Barrabás era um representante zelota. Falei dos saduceus, falei dos fariseus, agora estou falando dos zelotas. Este partido religioso radical que pegava a espada e matava os soldados romanos. Por isso que Barrabás estava preso como assassino. Porque eles não matavam só romanos, eles matavam publicanos também. Jesus tinha um discípulo publicano, Mateus. Um zelota jamais andaria com um publicano, porque um publicano é um traidor do povo, que cobra impostos para os romanos. Um zelota mata um publicano. E Jesus abraça o publicano e faz dele seu discípulo. Então vocês percebem quanto Jesus era subversivo, não só a todas as instituições de poder, mas também a própria expectativa das pessoas. E aos seus desejos de libertação e de poder, e a mensagem de Cristo, ela não se parece em nada com este projeto político de poder libertário que as pessoas querem acreditar que nós devemos lutar para ter e exercer no Brasil como igreja. Então, eu falei dos zelotes. E tinha um último grupo, que era o grupo que nós podemos associar à figura de João Batista, que era o grupo dos essênios. Este era um grupo que não estava ali militando na cidade, nem estava participando dos rituais religiosos. Este era um grupo que se retirou, ele se tornou um grupo asceta. O que é o asceta? É aquele que se afasta. É como se fosse um monge, viu? Que para não se contaminar com o pecado se torna recluso no mosteiro. E lá ele fica sozinho em oração e se purificando. Os essênios eram assim. Nas montanhas, por exemplo, de Qumran, onde se acharam os manuscritos de Qumran, ali depois se acharam também naquela região toda alguns assentamentos essênios. E uma das coisas que encontraram nesses assentamentos essênios eram bibliotecas, né, onde eles copiavam livros e bacias e tanques, onde eles praticavam os ritos batismais de purificação. E por isso que quando João Batista vem pregar, ele não usa as roupas comuns, ele se veste de peles de animais, ele não come aquela alimentação popular que as pessoas comem, que compram no mercado, porque tudo para eles estava contaminado de idolatria e promiscuído com a presença pagã, com a presença romana, com a presença gentílica. E é por isso que João Batista nem entra na cidade para pregar, ele clama no deserto. Ele fica lá de fora mandando um recado para as pessoas, porque ele não se mistura com aquela gente. Muito diferente de Jesus, que entra na história das pessoas, entra nas festas de casamento, come e bebe com elas. Os essênios, em hipótese alguma, se misturam. Em hipótese alguma, um essênio participaria de um banquete na casa de um publicano, como Jesus participou. Ou na casa de um fariseu, como Jesus também participou. Inclusive, o fariseu era leproso. Então, um essênio era alguém que se afastava. Esses são os 4 grupos que todos eles praticavam este Velho Testamento que nós lemos aqui. Com exceção dos saduceus, que só aceitavam a Torá, os 5 livros de Moisés. Então, eu queria dar esse panorama para a gente entender como estes livros antigos do Velho Testamento,
eles influenciam as tradições religiosas que nós encontramos no tempo de Jesus. E e baseado em que textos sagrados aquela experiência religiosa se deu. E quando Jesus prega o Evangelho, Jesus não usa outros textos senão estes livros do Velho Testamento. Mas vamos em frente, porque eu já avancei demais e eu quero falar finalmente dos livros poéticos. Eu quero ler um texto com você que está no livro de Jó. É um dos livros dos escritos dos Quetuvins. E eu vou só, antes de ler, situar você. Quem são os Quetuvins? Nós temos primeiro dos Quetuvins os 3 livros chamados de poéticos, que são Salmos, Provérbios e Jó. Olha que coisa interessante. Salmos, Provérbios e Jó são chamados de poéticos. Na tradição evangélica, os poéticos são Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Jó, Ruth, Esther, acho que está no grupo. Então é um grupo maior de livros, tá? Na tradição judaica, os poéticos são esses 3. Salmos, Eclesiastes, Provérbios e Jó. Para além desses 3, nós temos um grupo de livros que são chamados os 5 rolos, né? E a gente tem que entender que os livros naquela época eram rolos. E eles eram considerados um único grupamento de livros, que são os Cânticos dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Esses livros são chamados os 5 rolos, que são os livros conhecidos como os pergaminhos, os 5 megliotes, né? Esses livros têm características de sabedoria popular. Eles são predominantemente uma sabedoria, o Provérbios também, mas esses livros são uma sabedoria, uma reflexão que tira a gente da caixinha da lei e dos profetas para pensar a vida de um modo mais amplo, num seu contexto mais abrangente. Eu diria assim. Tem um conteúdo espiritual muito mais intenso, eu gostaria de dizer isso, em relação aos demais livros, né? Porque, veja bem, gente, você ter um livro de um profeta, onde aparece anjo, onde o fogo desce dos céus, onde tem raios, onde mortos ressuscitam, parece que este livro tem um conteúdo de espiritualidade enorme. Não, só tem um conteúdo de mística, sobrenatural. Mas de profundidade espiritual mesmo, existem esses livros, para mim, dos Quetuvins, eles são os mais fantásticos do Velho Testamento. Porque eles tratam daquilo que hoje são os temas mais relevantes da nossa espiritualidade. E é muito mais relevante para mim refletir a vida lendo Eclesiastes e falar sobre sabedoria de viver do que ficar ensinando, como há muitas tradições aí evangélicas, onde pregar textos como o fogo descer dos céus, o mar abrir e o morto ressuscitar, como se esta ênfase nestas manifestações sobrenaturais, elas significassem uma experiência mais próxima de espiritualidade, quando na verdade eu vejo isso como absolutamente uma distorção do que é efetivamente você ter profundidade espiritual. Você ler um texto que diz assim, nossa, Elias orou e o fogo desceu. Você vai dizer, glória a Deus, aleluia, beleza. Mas isso muda o que na sua vida? A não ser que você vá orar para acender a churrasqueira domingo em casa, isto não tem um efeito efetivamente prático na sua espiritualidade. Claro que edifica a sua fé e você crê no milagre, no poder de Deus. Mas o profeta que orou e fez o fogo descer muda o quê? Naquilo que você pode aprender de vida e relacionamento com Deus? Quase nada. Queria que você me entendesse, viu? Agora, quando o Eclesiastes, por exemplo, te faz uma pergunta e diz assim, por que você está trabalhando? Em que você está gastando a sua vida? Quais são as coisas que têm te enfadado, te cansado, te preocupado?
Quais são as coisas em que você tem buscado prazer e alegria? Como você está lidando com a brevidade da vida? Com o fato de que você está vivo e amanhã está morto? Você percebe que você falar, Elias orou e o fogo desceu, e você pegar o Eclesiastes e deixar que o Espírito Santo comece a levar você a refletir sobre a sua existência, sobre a prudência, você pegar os provérbios e começar a ler sobre como viver a vida e praticar sabedoria, como pautar os seus relacionamentos, como lidar com as suas finanças. Você consegue entender por que eu disse que eu ia falar dos proféticos depois e trouxe os quetuvins aqui para esse momento? E digo para você que do Antigo Testamento, os escritos, os quetuvins, são os livros que mais me apaixonam. Porque eles se afastam um pouco de serem livros apenas de ficar expressando doutrina. Os livros de Moisés são livros de mandamentos. Eles estão estabelecendo princípios básicos que vão fundamentar a prática, a conduta moral, civil, religiosa, ritual do povo de Israel. Então pode isso, não pode aquilo outro, não pode isso. É isso que compõe a Torá. Quando você pega os profetas, basicamente você está lidando com o contexto social da história do povo. Há muito pouca coisa de aplicação efetivamente pessoal ali. É muito mais um contexto de sociedade, de opressão, de fidelidade, de identidade, de culto ao Senhor. De justiça social, o contexto da corrupção religiosa do povo. Mas quando você vai para o Velho Testamento para buscar o que efetivamente ensina coisas referentes à vida e à nossa intimidade espiritual com Deus, eu não tenho dúvida que você vai encontrar esses textos nos quetuvins, nos Salmos, no livro de Jó, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, no livro de Esther, no livro das Lamentações de Jeremias, nos Cânticos dos Cânticos, que o reformador Lutero vai interpretá-lo todo, do começo ao fim, cristologicamente, como se retratando o amor e o relacionamento do casamento de Cristo e a sua igreja. Que textos lindos! Um texto que fala de sexo, de sexualidade, de sensualidade, que descreve formas do corpo feminino e do corpo masculino, onde o noivo fala sobre a noiva, de acariciá-la, de beijar o seu corpo inteiro, de tocar os seus seios, de excitá-la com carícias íntimas, das mais fantásticas que você vai encontrar. Está lá. E você diz assim, nossa, esse texto é impróprio para menor de 18 anos. Mas era um texto lido nas festas mais solenes de Israel. Era o texto do Cântico dos Cânticos. E quando os reformadores foram lê-lo, disseram que não há outra coisa ali senão um texto profético que fala do noivo e da noiva, de Jesus Cristo com a sua igreja. Então, os escritos, irmãos, são livros, e eles têm uma outra característica. Eles têm uma linguagem que, por tratarem da profundidade, da realidade da vida, eles parecem, em algum momento, abrir os olhos do Antigo Testamento, daqueles que leem o Antigo Testamento, para a complexidade do mundo material e espiritual, que está para muito além daquela dicotomia ou daquele maniqueísmo
daquela coisa mais exata do bem e do mal, como muitas vezes os antigos livros, os livros da lei e os profetas tratam. E é por isso que o livro de Jó, por que eu vou ler Jó? Porque ele parece fazer uma síntese, uma bela síntese desses livros de sabedoria que vão, de algum modo, confrontar a teologia oficial, que muitas vezes era apropriada para se tornar um instrumento de opressão do povo. Não é diferente de hoje. Não é diferente de hoje. Que as pessoas pegam a espiritualidade, pegam os conceitos reais das Sagradas Escrituras, do inferno, do céu, de Deus, do diabo, do bem, do mal, do pecado, da condenação, e transformam tudo isso num discurso de medo, onde se então vai conseguindo padronizar o comportamento das pessoas, a sua fidelidade e pautar a sua espiritualidade e a sua experiência de Deus nestas coisas. As experiências sacrificiais e por aí vai, que se tornam hoje basicamente a base de boa parte da teologia evangélica, onde o que há efetivamente não é uma espiritualidade livre, mas é uma espiritualidade condicionada a esta barganha do esforço. E às vezes eu entro em crise, irmãos, eu entro em crise às vezes. Eu entro em crise mesmo, eu fico com uma paranoia. Porque as pessoas dizem assim, não, mas vejam ali como as pessoas são dedicadas, como aqueles jovens trabalham, como eles... como há compromisso. E eu fico com uma crise doida, sabe por quê? Porque eu conheço essa história muito a fundo. E eu sei que raramente isso é movido efetivamente por uma experiência de amor livre ao Senhor. E por outro lado, qual é a minha crise? Não é aquilo. A minha crise é outra. É que aqueles que são ensinados a graça e o amor de Deus tratam com desdém. E aí não tem compromisso, não tem dedicação, não tem zelo, não estão dispostos a nenhum esforço. Não pense que quando eu critico este compromisso condicionado a esta espiritualidade do esforço, não pense que eu estou defendendo essa espiritualidade de quem não quer nada. Esse descompromisso, esta falta de qualquer tipo de esforço pessoal para se dedicar ao reino do Evangelho. Não pensem isso, não se enganem. Ou não me interpretem mal. Eu fico basicamente triste. Agora, eu já preguei isso uma vez e repito aqui. Eu não vou deixar jamais de pregar a graça e dizer a você que você é livre para ir à igreja quando quer, para dar ou não dar dízimo, para cantar ou não cantar, para comparecer ou não comparecer. Eu jamais vou assumir um discurso ameaçador de ficar dizendo para você as implicações espirituais que isso vai ter na tua vida, na tua casa, na tua família, se você não for, se você não estiver na célula, se você não estiver no discipulado, se você não estiver na oração, se você não subir um monte, se você não jejuar. Jamais eu vou tentar coagir você a uma espiritualidade que não seja simplesmente você entender que você morreu nos pecados e delitos, mas Jesus Cristo veio, deu a vida por você e te salvou para te dar a vida livre e eterna, e isso tudo é de graça. E se com isso você não for capaz de dar a sua vida por Ele, não pense que eu vou tentar te convencer por qualquer outro argumento. Faça o que você quiser. Como dizia Agostinho de Hipona, lá no século IV, ame e faça o que quiseres. Ame e faça o que você quiser. Posso fazer o que eu quiser, pastor? Pode fazer o que você quiser. Mas me entristece que aqueles que
recebem o evangelho do amor e da graça, o tratem com tanto desprezo. Me entristece ver jovens e adolescentes que estão sempre cansados, que não querem orar, que não querem buscar a Deus, que não querem ter uma vida de intimidade, que não querem se dedicar a desenvolver a sua espiritualidade. Me entristece que você não se engaje, que você não se comprometa, que você não seja capaz de perder uma noite de sono, de fazer um sacrifício, mesmo quando está cansado, para estar presente. Me entristece que a graça e o amor tenham levado você a se comportar com tamanha displicência. Eu estou dizendo isso porque tem gente que acha que quando eu critico essa espiritualidade militante que eu vejo em muitos lugares, que eu estou defendendo, sabe, essa falta de esforço. Não. Como diria Dietrich Bonhoeffer, tem gente que pega a graça que é de graça e faz com que ela se transforme numa graça barata. E eu tenho repetido, a graça é de graça, mas ela tem valor inestimável. Porque uma coisa é não ter preço e a outra coisa é não ter valor. E tem coisas que não têm preço. E elas não têm preço exatamente porque valem muito mais do que qualquer preço. E se a graça e o amor não valem para você perder uma noite de sono, se levantar quando está cansado, não se entregar a qualquer dificuldade, se a graça para você não vale você dedicar horas por dia de oração, botar o teu joelho no chão, levantar de madrugada, jejuar, se a graça não vale isso para você, eu não quero, veja, eu não estou dizendo que a graça se conquista com esse preço, com esse custo, não, eu não estou falando de preço, eu estou falando de valor. De uma entrega gratuita, de amar ao ponto de morrer por quem se ama, e você morre por Jesus. E você, jovem, adolescente, é capaz de passar vergonha e suportar chacotas por você apresentar-se como um cristão, um servo do Senhor, e por ter coragem de evangelizar e de falar de Jesus para o seu amigo na escola, no meio do grupinho. Porque se a graça não vale isso para você, se o sangue derramado na cruz não valer isso para você, desculpe, mas você não entendeu o preço que foi pago pela sua vida. Se a sua experiência religiosa se limita a frequentar uma igreja, meu irmão, deixa eu te dar um conselho, não vai para a praia, vai para o cinema. Se você não quer orar, buscar a Deus, conhecer o Senhor e ter relacionamento com Ele, por favor, não se transforme num religioso, porque isso vai te tornar uma pessoa pior do que você já era antes de conhecer Jesus. E os livros, os escritos, eles são livros que nos dão estas profundidades, estas belezas, estas nuances profundas de quem é Deus. E aí, vamos para o livro de Jó, que eu disse que eu ia ler, viu? Então respondeu Bildade, o suíta, um dos amigos de Jó, quando Jó já tinha perdido todos os filhos, todo o dinheiro, e já estava apodrecendo em carne viva, todo enfermo e fedendo. Até quando falarás tais coisas? Ele está repreendendo Jó. Até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se os teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder de sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e tu pedires misericórdia ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, ele sem demora despertará
em teu favor e restaurar a justiça da tua morada. Olha só, deixa eu dizer para você o que o amigo de Jó está falando para Jó. Jó era um cara que era tão temente a Deus que quando seus filhos iam fazer uma festa, ou quando seus filhos iam passear, sabe, benção pai, eu vou ali. Os filhos saíam e Jó ia orar e oferecer sacrifício a Deus pelos pecados dos filhos e para que Deus guardasse os seus filhos. E Jó criava a sua família debaixo do temor do Senhor, confiava em Deus, adorava a Deus. De tal modo que Deus fala para Satanás, viste meu servo Jó, servo bom e fiel. Deus tinha um orgulho danado de Jó. E aí vem uma tragédia sobre a vida de Jó. De uma vez só ele perde todos os filhos num desabamento. Uma praga vem e arrasa com todas os seus animais, eles morrem todos. Fica sem empregado, sem dinheiro, sem riqueza, sem animais, sem filhos. Tudo que você pode imaginar que Jó tinha, ele era... E olha, o relato bíblico coloca Jó entre os homens mais ricos do seu tempo. Segundo a quantidade de animais e rebanhos que relata ali, ele era um dos homens mais ricos da sua região. É o texto mais antigo do Velho Testamento, viu? O livro de Jó. E aí, este homem é acometido por uma tragédia. Então, se você pegar todo o Velho Testamento, a Torá, os livros de Moisés e os profetas, sabe o que você vai interpretar a respeito da história de Jó? Aquilo que o amigo dele, Bildade, o seu amigo Elifaz e o outro amigo interpretaram. Que Jó está sofrendo porque fez alguma coisa errada. E é isso que o cara está dizendo aqui para Jó. Olha o que ele diz no verso 4. Se os teus filhos morreram, é porque eles pecaram. E se você está sofrendo, é porque você ainda não se arrependeu. Porque se você buscar a Deus e pedir perdão, e se você deixar de ser um pecador, Deus vai vir a teu favor e vai restaurar a tua justiça. Vê se não se parece com a teologia que ainda hoje é pregada aí por muita gente. Que se você está doente é por consequência de um pecado. Se você não foi curado é porque tem alguma coisa errada com a sua vida. Se Deus não ouviu a tua oração é porque deve ter algum pecado oculto aí. Se você não foi abençoado é porque você ainda não foi lá sacrificar o suficiente. Essa teologia era a teologia vigente em todo o Velho Testamento, menos nos livros, nos Quetuvins. Porque nos Quetuvins, o Deus dos livros Quetuvins, do Velho Testamento, não era um Deus da retribuição, era um Deus da misericórdia. E é por isso que o livro de Lamentações está separado do livro do profeta Jeremias, ainda que ele seja um livro do profeta Jeremias. E ele está aqui no grupo dos Quetuvins. Sabe por quê? Porque no livro das Lamentações, Deus não é aquele vingador que mata para exercer o seu juízo. Deus é aquele de quem Jeremias fala. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Se renovam a cada manhã. Se Deus nos retribuísse segundo os nossos méritos, ai de nós. Coisa linda isso. Isso você vai encontrar nos Quetuvins. Você não vai encontrar nos proféticos, nos levins e não vai encontrar na Torá. Este Deus gracioso está aqui nos Quetuvins. E os amigos de Jó querem fazer uma interpretação do sofrimento de Jó baseado na culpa. E hoje as pessoas estão ainda ensinando uma religião que é baseada na culpa. E as famílias vivem angustiadas porque têm sido ensinadas através da culpa. Pais e mães vivem angustiados porque vivem interpretando os acontecimentos das suas vidas, dos seus filhos, da sua família, baseado na culpa. E culpa, irmãos, culpa é a principal arma da religião para exercer o seu domínio
sobre o pensamento, sobre a mente e sobre o coração das pessoas. Culpa. E é assim que o livro de Jó vai ter... Os amigos de Jó representam no livro de Jó a teologia oficial, a teologia da culpa, a teologia da retribuição, a teologia de se você está sofrendo é porque você pecou, a teologia de seus filhos morreram é porque eles fizeram alguma coisa errada, a teologia de que as tragédias do mundo são sempre um castigo de Deus. E o livro de Eclesiastes vai se contrapor a esta teologia, a este determinismo. Porque ele vai dizer, tudo acontece do mesmo modo ao bom e ao mal, ao justo e ao injusto. O sol nasce sobre os bons e os maus. A chuva cai sobre ambos. Esta sabedoria do evangelho está aqui nos quetuvins. Aquele Deus vingador da maioria dos profetas e da Torá, ele nos quetuvins, é como se os quetuvins fossem gotas de graça sendo jogadas no Velho Testamento. Fosse um orvalho do amor de Deus e da misericórdia para umedecer a rigidez dos demais textos. Eu amo esses livros. Eu vou falar deles aqui, um por um, viu? Vou fazer questão de falar de um por um. De Salmos. Eu tenho um livro lindo do Philip Yancey chamado A Bíblia que Jesus Lia. Ele é fantástico. E basicamente você vai encontrar neste livro, A Bíblia que Jesus Lia, os quetuvins do livro do Philip Yancey. Sabe por que os quetuvins? Porque Jesus falava muito mais dessa misericórdia, dessa graça dos quetuvins, do que do Deus vingador que foi pintado pelos nebins e pela Torá. Só que, curiosamente, os líderes religiosos preferem a Torá e os nebins. Sabe por quê? Porque ali se pode trabalhar a culpa, a vingança, o juízo, a condenação. E esses livros a história de Jó vai dizer que nem toda tragédia humana, nem tudo que acontece tem a ver com uma causalidade, tem a ver com causa e efeito, tem a ver com culpa, tem a ver com pecado. A pandemia é Deus que está punindo. A tragédia que aconteceu é Deus que está vingando e castigando esses imorais, promíscuos. Essa coisa toda que as pessoas, esse Deus que estão pintando, irmãos, ele não tem essas cores no Velho Testamento. Só se você pegar os quetuvins e arrancá-los do Velho Testamento. Se você arrancar os quetuvins do Velho Testamento, aí talvez você só encontre mesmo um Deus vingador. Mas esses livros foram colocados aqui exatamente para que você encontre a misericórdia, a graça, o amor de Deus, a compreensão de que na vida as coisas acontecem muitas vezes porque tem que acontecer. Olha o que está acontecendo, é o sinal dos tempos, aquele terremoto. E aí o Eclesiastes diz assim, nada é novo debaixo do céu, tudo que acontece já aconteceu, e tudo que acontece vai acontecer de novo, porque estas coisas, elas são coisas naturais, inerentes à vida, à natureza, ao mundo, ao universo. Esses são os quetuvins. E talvez você agora compreenda como esses livros eles brotam do Velho Testamento como um orvalho de graça, de beleza, de sabedoria, de amor. Como Provérbios 31 vai ser um livro de exaltação de uma mulher empreendedora, de uma mulher que tem autonomia, de uma mulher que administra as finanças da casa, contra todo o contexto machista que possa ser usado para interpretar o resto. E o Provérbios 31 fala que ela tem um negócio, ela administra o seu negócio, ela ganha dinheiro com o seu negócio e ela adquire bens com o seu negócio, sem jamais deixar a sua família desguarnecida. Porque não é o feminismo dos ismos ideológicos,
mas é o feminismo do Deus libertador, que dá dignidade, que dá sabedoria, que dá que dá liberdade à mulher tanto quanto ao homem. Estes são os livros, os Quetubins. É um livro onde ele confronta o machismo de muitos outros, ele confronta a teologia da retribuição, ele confronta o legalismo, ele confronta a teologia da culpa, do medo, ele confronta a teologia dos juízos, da condenação. Esses são os Quetubins. E que você aprenda a ler esses livros sempre encontrando neles esta graça e este Deus gracioso. E toda vez que você ler os profetas ou a Torá, ou seja, os 5 livros da lei, mais todos os profetas que compõem os Nevins desse Velho Testamento, pegue aqui os Quetubins, esses livros poéticos, esses pergaminhos do Megliote, peguem essas histórias e regue o Velho Testamento com esta graça, porque você vai ver que esse perfume dos Quetubins vai fazer você descobrir que o Deus do Velho Testamento nunca foi diferente do Deus do Novo Testamento. Que não há um Deus gracioso e bom no Novo Testamento e um Deus cruel e mau no Velho Testamento. Se você reperfumar o Velho Testamento com os Quetubins, você vai achar o mesmo Deus de Jesus de Nazaré presente no Velho Testamento a todo tempo. E que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, a sua família, te dê sabedoria para que você aprenda a ler o Velho Testamento, encontrando nele Jesus, o seu amor e a sua graça. E se você quer um conselho, estes livros que eu acabei de dizer, eles são o perfume da graça no Velho Testamento. Paz de Cristo para a sua vida. A gente se encontra no domingo às 9 da manhã no culto, onde teremos presença dos irmãos. Você pode se inscrever. O culto vespertino, o culto da manhã também será transmitido online, apesar de ser presencial. E o culto da noite será transmitido apenas online e não será presencial. Tá bom? Você esteja conosco. Amanhã nós não teremos o nosso pequeno grupo de casais. Amanhã é um feriado, o tempinho está gostoso, né? E eu falei aqui com os líderes de casais, avisa todo mundo que amanhã o nosso pequeno grupo é você curtir a sua esposa, curtir o seu marido, enroladinho aí na coberta, se tiver esse friozinho bom, essa chuvinha gostosa, né? Assistindo uma TV, comendo uma jantinha gostosa. Então faça disso o seu encontro de casais amanhã, o seu encontro de família, reúna a sua família, curta o feriado, passe um final de dia gostoso aí, tem sido tão corrido, você que está home office, por favor, não trabalhe amanhã se você puder, viu? Desliga o meu computador, eu tirei até da minha mesa, já joguei para lá, e o meu celular de trabalho eu vou deixar descarregar a bateria, já tirei do carregador, porque para que a gente aproveite o tempo que o feriado nos proporciona, e é dia da consciência negra, e que você não trate com desprezo ou com qualquer tipo de desdém, viu? É importante refletir e pensar esta data. E é importante pensar e refletir as opressões, as desigualdades, o racismo, o preconceito, e esta não é uma bandeira partidária, esta tem que ser uma bandeira do povo de Deus. Porque o Evangelho, mais do que qualquer outro, é aquele que quebra todas as diferenças que possam tentar qualificar e separar o homem e dar a ele grau de dignidades, de direitos e de privilégios diferentes. O Evangelho de Jesus é aquele onde as paredes caem, porque Jesus é aquele que faz com que gentios e judeus, homens e mulheres, servos e livres, sejam todos iguais, brancos e negros, índios, amarelos, seja o que for, asiáticos, americanos, sul-americanos, europeus, que todos somos iguais. O Evangelho é aquele onde as fronteiras não existem. Nós somos seres humanos e nós precisamos refletir sobre o que nós impingimos de sofrimento, de exclusão, e que o extrato social que aí está, ele tem cor. A morte de negros no nosso país, ela é infinitamente maior do que a de brancos. E a gente precisa parar para pensar sobre isso. Porque isso não é
uma condição natural. E que amanhã seja um dia de pensar isso, né? Que o feriado sirva a este propósito, para que a gente reflita. Deus abençoe você, a paz de Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite. Te dou graças e te louvo. Te peço que o Senhor abençoe cada família e cada vida. Que a tua palavra continue pulsando e falando em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver aí, você tem comentários, viu? Você tem alguma coisa a dizer? A palavra te abençoou? Alguma coisa que você queira destacar de que você ouviu e que aí foi assim, alguma coisa de pastor, isso aqui me chamou a atenção, viu? Alguma palavra aí? O nosso irmão Ailton está aí ratificando, né? Amanhã é dia da consciência negra, bora celebrar isso, vamos celebrar e refletir, né, Ailton? É muito bom para a gente ter a oportunidade de parar para pensar algumas vezes. Vamos lá. É como as pessoas dizem, né? Ah, dia das mães não tinha que ter um dia, dia das mães é todo dia. Pois é, mas que bom que tem um dia onde todos são obrigados a lembrar, né? Da mãe, né? Que bom que tem um dia que todos são obrigados a lembrar. Que bom que tem um dia onde todos são obrigados a parar e dizer que dia é hoje? E hoje é dia da consciência negra. Que bom que tem um dia, né? A gente tem que pensar nisso todo dia, mas que bom que tem um dia que faça a gente pensar e refletir. Vamos terminar então, se ninguém tem aí nenhum comentário a fazer. Eu louvo a Deus pela sua vida, que esteve aqui participando conosco e assistindo. Você pode continuar compartilhando, porque assim que a gente terminar, alguns minutinhos depois o vídeo estará disponível. Você que chegou depois, para depois você assistir desde o começo, viu? Fica na paz, Deus abençoe você, um beijo mais uma vez. Amém. Aleluia.